Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, a palavra do Senhor nos diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que traz explicações, orientações e traz realmente esclarecimento aos nossos corações. A tua palavra é viva e eficaz. Tu conheces nesta noite, Pai, a necessidade. Tu conheces cada um que adentrou nesse santuário. E tu conheces, Pai, as preocupações, as lutas e batalhas que cada um enfrenta no dia a dia, e que a tua palavra possa trazer edificação aos corações, e que todos nessa noite possam sair abençoados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, eu quero vos falar nesta noite
sobre um tema que eu coloco aqui, uma caminhada muito complicada. Na nossa vida, nós temos essas caminhadas complicadas. E aqui nós vemos dois discípulos de Jesus que estavam indo para a sua casa, caminho de Emaús. Eles estavam indo desapontados, eles estavam indo frustrados, sem nenhuma esperança. Para eles, todos os seus sonhos foram abortados. Para eles, as esperanças estavam sendo ou foram sepultadas, e assim eles caminhavam tristes, eles caminhavam chorosos, cabisbaixo. E nesta hora de tristeza, de frustração, Jesus observa aqueles dois discípulos. E Jesus resolve tirar aquela frustração, tirar aquela tristeza do coração daqueles discípulos. E Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Eles estavam tão frustrados que não perceberam quem era o caminhante que se colocou ao lado deles nesta caminhada. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Quantas mensagens já foram pregadas sobre nesse texto? Eu mesmo já preguei algumas vezes sobre esse texto aqui na igreja. Mas nesta noite queremos olhar por um outro prisma este grande acontecimento. Eu vejo o Cristo que nós adoramos, o Cristo que nós cremos, o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós declaramos nosso Senhor e Salvador, o Jesus que nós realmente deixamos tudo para segui-lo, o Jesus que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Esse Jesus é o Jesus que está aqui nesta noite, e Ele conhece a tua caminhada, e Ele conhece o teu dia a dia, Ele conhece as dificuldades, as lutas, as batalhas que você enfrenta no teu dia a dia. Mas o Cristo que nós servimos não é um Cristo abstrato, não é um Cristo que não observa nada, não é um Cristo que não vê, mas o Cristo que nós servimos é um Cristo que vê. E Ele viu dois discípulos frustrados, decepcionados, que as suas esperanças, os seus sonhos, os seus alvos estavam sendo sepultados, foram sepultados junto com Jesus. E eles achavam que tudo tinha se acabado com a morte de Jesus. Mas Jesus estava muito vivo. E o Jesus que estava vivo é um Jesus que se aproxima. Esse é o Cristo que nós servimos, é o Cristo que se aproxima, e Ele está aqui nesta noite, e Ele se aproxima da tua vida. Nesta caminhada há momentos de lágrimas, há momentos que muitas vezes você pensa que está sozinho, e muitas vezes você até tem falado alto, parece que todos me abandonaram. E há momentos que você tem perguntado para você mesmo: e aonde está Jesus? Ele está mais perto do que você imagina, e Ele está vendo você. Aqueles discípulos perguntavam entre eles: onde está Jesus? Foi-se o nosso Jesus, acabou, não tem mais jeito. Eles viram Jesus ser preso, eles viram Jesus ser açoitado. Eles, por certo, viram ou presenciaram ou souberam da morte de Jesus. E eles sabiam que, além de Jesus estar sepultado, havia uma guarda romana que estava vigiando muito bem aquele túmulo. E para eles, todo sonho, toda expectativa deles havia acabado com a morte de Jesus. E no meio
da frustração, no meio do desespero, no meio das lágrimas, no meio da dor, Jesus se aproxima e coloca-se ao lado daqueles dois caminhantes. No meio da tua dor, no meio das tuas angústias, no meio dos teus porquês, a pessoa mais perto é Jesus que está. Mais perto do que o teu esposo, do que tua esposa, do que teu pai, do que tua mãe, do que teus filhos. Mais perto do que qualquer outra pessoa é Jesus que está ao teu lado. Mas muitas vezes a frustração, o desapontamento, a tristeza é tão grande que você não consegue perceber que Jesus está ao teu lado. Mas Ele está aí. Jesus, Ele contemplou aqueles dois discípulos que estavam caminhando decepcionados pelos últimos acontecimentos. E agora, aqueles homens deixaram os outros discípulos, eles voltavam para seu lar, voltavam para sua casa, levando consigo a tristeza, a frustração, muita mágoa contra os principais da sinagoga, contra os sacerdotes e contra as autoridades romanas que haviam eliminado o Cristo que eles tinham a expectativa que seria o rei de Israel. Aquela caminhada para casa estava sendo a caminhada mais complicada de todas. Era uma caminhada com muita tristeza. E eles não tinham outra coisa a falar, a não ser colocar para fora a tristeza da alma, a tristeza do coração, as frustrações que eles estavam sentindo. E agora, Jesus, Ele contempla a tristeza que dominava aqueles dois discípulos, e Jesus diz: eu vou lá, eu vou conversar com eles. Não é possível que nesse dia, que deveria ser o dia mais alegre para a minha igreja, para os meus discípulos, que deveria ser o dia mais alvissareiro, o dia retumbante, o dia de alegria, porque foi o dia da minha ressurreição, e com isso uma nova trajetória está sendo fundamentada e iniciada. Não é possível que esses discípulos só tenham tristeza no coração e não conseguem perceber as Escrituras e não conseguem entender que eu estou vivo. E a tristeza era tão grande, irmãos, a frustração era tão grande, que algumas mulheres foram ao sepulcro e viram que Jesus não estava mais lá. E anjos apareceram dizendo para elas: aquele que vocês estão buscando, ele não está mais aqui, ele vive. E de dizer aos discípulos, e elas até foram e falaram aos discípulos, e eles mesmos estão comentando. Algumas mulheres até foram ao sepulcro, e até realmente não, Jesus não estava, elas tiveram uma visão de anjos que falaram que ele estava vivo, mas os discípulos foram lá e viram que realmente não tinha mais nada lá. Mas nós não temos mais a certeza de nada, e a frustração continuava. O mesmo Jesus que foi ao encontro daqueles discípulos, naquele momento de tristeza, porque a alma deles estava amargurada, eles estavam tristes, eles estavam frustrados. E Jesus vai ao encontro para arrancar, para tirar do coração deles aquela tristeza. Eu quero dizer nesta noite que esse mesmo Jesus que foi ao encontro dos discípulos, Ele está aqui nesta noite. E Ele está vendo quais são a tua dor, quais são as tuas palavras na caminhada da vida. Ele está contemplando o que você está dizendo no dia a dia, na tua caminhada, na tua jornada, na tua trajetória cristã, diante dos embates da vida, diante das lutas, das dificuldades, muitas vezes das doenças, e muitas vezes de circunstâncias inesperadas,
que sobrevêm na tua caminhada. E muitas vezes te pega de surpresa, e isso frustra o teu coração, e muitas vezes quer abalar a tua fé. Você precisa estar ciente que Jesus está vendo todas as coisas. E Ele não só está vendo, como Ele se aproxima de você. Muitas vezes diante das tuas lágrimas, muitas vezes diante das tuas perguntas, você que não percebe que Jesus está ao teu lado, mas Ele está muito ao teu lado, de maneira muito mais real do que a pessoa que está aí ao teu lado e você está encostada nela. Jesus está aí. Jesus não só ficou vendo aqueles discípulos naquela frustração, naquela decepção, mas Ele se aproximou deles e começou a conversar com eles. E esse Jesus é o Jesus que está aqui nessa noite. E Ele não só está vendo você, mas Ele se aproxima de você. Ele está aqui para abençoar você e para tirar essa tristeza que quer invadir o teu coração. Jesus apareceu e mudou aquela situação de desespero. Jesus, Ele colocou-se ao lado daqueles dois discípulos e começou a conversar com eles. E Jesus foi exatamente para tirar aquela dor, aquele desespero da alma daqueles homens. E nesta noite, Jesus está aqui para mudar toda a situação, por mais caótica, por mais complicada, por mais triste, por qualquer situação adversa que você está passando. Jesus está vendo. Não penses que você foi colocado nesse mundo e foi esquecido. Não pense que você é demais nesse mundo. Ou até você muitas vezes diz, não sei por que eu nasci. Eu nasci só para sofrer. Não. A bênção de Deus para você. Jesus está vendo você. Não só vendo como Ele coloca-se ao teu lado. Que nesta noite você possa sentir Jesus ao teu lado. Sinta a presença de Jesus ao seu lado. Sinta que Jesus é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. Ele é muito mais real. Essa pessoa conhece você por fora, mas Jesus conhece você por dentro. E Ele está aqui com as suas mãos estendidas para te abençoar. Jesus, Ele conhece todas as coisas, mas tem hora que Jesus, Ele quer ouvir das pessoas a confissão da sua boca. Porque com a nossa boca nós confessamos ao Senhor. No nosso coração nós cremos, mas com a nossa boca há a confissão dessa crença. E nós vemos que Jesus coloca ao seu lado deles e eles estão tão tristes que eles nem levantam os olhares para ver quem se coloca ao lado. Jesus coloca ao seu lado e vai ouvindo eles falar. E daí Jesus, o que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão conversando? Irmão, Jesus sabia o que eles estavam conversando. Mas Jesus queria que eles confessassem pela boca todas as coisas, colocassem para fora. Jesus fez ali uma terapia no coração daqueles homens. Eles precisavam colocar para fora, porque eles estavam amargurados, eles tinham amargura contra os sacerdotes, contra os principais, e eles estavam frustrados, eles estavam frustrados até mesmo com o próprio Jesus, porque na expectativa deles, Jesus seria o rei de Israel, que daria a libertação de Israel, que nessa época era dominado por Roma. E eles achavam que a Palestina seria liberta de Roma, Jerusalém seria liberto de Roma, e que Jesus seria o rei que daria a libertação. E agora Jesus morre. Toda a expectativa deles cai por terra. E eles estavam decepcionados, frustrados até com Jesus. Irmãos, sabe que tem crente ultimamente que anda frustrado até com Jesus? Está frustrado com Jesus. Esperava alguma coisa, mas não foi como você esperava. Irmão, não é como você pensa, é como Ele pensa. É Ele que é o Senhor. Nós submetemos a Ele,
E assim o melhor acontece, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Aqueles discípulos, embora haviam caminhado com Jesus, mas não tinham entendido, achavam que Jesus seria aquele que daria a libertação de Jerusalém sobre Roma. Mas Jesus não veio para ser o governador de Jerusalém, Ele veio para ser o governador das vidas dos homens, de todo mundo, de todo mundo. Ele veio para ser Senhor da tua vida, da tua vida, da tua vida. E agora Jesus deseja ouvir os detalhes. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por quê? Vem cá, por que vocês estão tristes? O que vocês estão falando aí pelo caminho? E eles, assombrados daquele personagem, não saber os últimos acontecimentos de Jerusalém. E eles perguntam: mas será que você é um estrangeiro que não sabe os últimos acontecimentos, as últimas notícias de Jerusalém? E Jesus, embora sabia todas as coisas, mas Jesus perguntou: mas quais as notícias aí? E eles começam a relatar os detalhes, irmãos, do que eles esperavam, o que eles esperavam de Jesus. Começaram a falar os detalhes, e Jesus deixa eles desabafarem. Jesus permite que eles venham relatar todas as coisas, e assim, irmãos, Jesus vai deixando eles colocar para fora a tristeza, as decepções, a frustração. Jesus chega com eles até o fim da jornada. Jesus chega até o fim da caminhada, e eles vão colocando para fora, irmãos. Irmãos, eu vejo como é maravilhoso nós servir Jesus. Há momentos que Jesus deixa que você chore, coloque para fora todos os sentimentos, as tristezas, as lágrimas. E assim, daqui a pouco, Jesus começa então a falar. E quando Ele fala, é como um bálsamo tremendo que vem à nossa vida. Jesus deixa então eles desabafarem, e Jesus chega até, nessa noite eu quero crer que Jesus chega até a tua vida, assim como Jesus chegou à vida desses dois discípulos. E Jesus pergunta para você: quais as palavras que você está falando? Por que você está falando essas palavras que você fala no teu dia a dia, lá na tua casa, lá fazendo o almoço, lá limpando a casa, lá no teu serviço? Muitas vezes, de maneira complicada, alguém até te perseguindo, muitas vezes alguém querendo puxar o teu tapete, e você diz: Senhor, eu não suporto mais essa situação, nesse serviço, ou lá na escola, ou na tua caminhada, você não está suportando mais. E o Senhor pergunta para você: o que é que você está falando? E muitas vezes você não percebe que Jesus, Ele está ao teu lado para fortalecer a tua vida. Quantas palavras de tristeza, quantas palavras de desesperanças, quantas palavras de derrotas, de lágrimas, de frustração, os crentes vão falando pelo caminho. E Jesus está vendo isso, e Ele quer mudar esse palavreado, Ele quer mudar esta situação. Quantas mágoas, muitas vezes inveja, solidão, desânimo. Quantas pessoas desanimadas até de servir ao Senhor, desanimadas até de vir à igreja, desanimadas de ser crente. Mas eu quero dizer: pare de só imaginar o pior. Pare de achar que você veio a esse mundo para sofrer. Jesus, Ele quer falar com você. Chegou o momento que aqueles homens não tinham mais o que falar. E daí Jesus começou a falar. Quando eles colocaram tudo para fora, Jesus, irmão, ficou ouvindo. Pai, Jesus só perguntou para ele: vem cá, você não sabe? Eles perguntaram: o senhor não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Quais coisas? E eles começaram a falar os detalhes. Jesus deixou eles falar, porque Jesus percebeu que eles precisavam falar, eles precisavam expressar. Há momentos que eu sei que você precisa expressar,
mas você expresse isso falando com Jesus. É por isso que o crente tem que orar, irmãos. Na oração nós expressamos, na oração nós falamos, na oração você conta para Jesus a tua dor. Muitas vezes ninguém está vendo as tuas lágrimas, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. E Ele chega, irmãos, porque depois de uma oração de choro, de lágrimas, não se colocando apenas como coitadinho, como vítima, não, irmãos. Jesus, Ele não gosta disso. Você precisa reconhecer que é pecador, que tem falhas. Você precisa reconhecer as suas falhas. Não é aquela oração que acha que as falhas só estão nos outros, não. Não. Esse tipo de oração, Jesus realmente vai ignorar. Mas quando chegamos contrito, com o coração quebrantado, reconhecendo as nossas faltas e falhas, reconhecendo que precisamos da misericórdia do Senhor, muitas vezes até em desespero, até muitas vezes achando que realmente não tem mais jeito para a nossa situação, é desse momento que Jesus chega. Ele chega para te abençoar, Ele chega para tirar essa frustração, Ele chega para animar a tua alma, a tua vida, o teu coração, aleluia. E nós vemos, irmãos, que Jesus chegou e começou a falar. Depois que eles falaram, então Jesus começou a falar. Jesus começou a falar. E quando Jesus começou a falar, irmãos, algo começou a queimar, algo começou a arder no coração daqueles homens. Eles queriam explodir, eles começaram a sentir um contentamento com aquela presença daquele cidadão, embora eles ainda não sabiam que era Jesus. E eles sentiam alguma coisa queimar dentro deles. Que coisa gostosa que esse homem está falando. Esse homem, porque Jesus começou a explicar a Bíblia, a Escritura para eles. Aleluia. No meio da tua dor, no meio das tuas frustrações, corra para a igreja, irmãos. Aqui haverá uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui haverá uma palavra dos céus para a sua alma. Aqui a palavra de Deus vai trazer luz às dúvidas e às indagações e aos problemas que você enfrenta. Porque na palavra de Deus nós encontramos resposta às nossas dores, às nossas angústias e às nossas decepções. Sempre venha a palavra de Deus, porque é na exposição da palavra de Deus que os nossos corações vai arder. E sempre que você ouça a palavra de Deus, ao você ouvir a palavra de Deus, que essa palavra venha edificar a sua alma e o seu coração. É por isso que quando você dá crédito à palavra de Deus, quando você dá atenção à palavra de Deus, não tem como você sair da mesma maneira que você entrou. Não. Se você der crédito, dar atenção, reverenciar essa palavra, dizer, fala comigo, Senhor, você sempre vai sair abençoado, mudado, transformado, porque a palavra de Deus sempre tem algo para as nossas vidas, sempre tem algo para a nossa caminhada, aleluia. E Jesus faz com que a Bíblia venha a ser algo bem claro, com a palavra de Deus, ou seja, venha ser bem claro o coração, as profecias dos profetas, venha a ser bem iluminado no coração daqueles homens. E nessa noite, a palavra do Senhor está aqui, irmãos, para clarear, para iluminar a tua mente, o teu coração e a tua caminhada. Se na tua caminhada os momentos estão sendo complicados, se tua fé está quase desvanecendo, a tua fé está sendo abalada, e você, meu irmão, minha irmã, está sentindo-se vazio, triste, e parece que a vida não tem mais sentido, ou você está mesmo até desanimado, eu quero dizer para você nessa noite, levante a cabeça, porque Jesus está aí ao seu lado, e Ele vai fazer com que você venha perceber que há sentido na vida, e há razão para você servi-lo até o último dia da sua vida.
no momento aonde aqueles discípulos começaram a dizer que tudo havia se acabado, que não tinha mais esperança, Jesus chega para renovar as esperanças. As esperanças dos discípulos estavam desaparecendo, não havia mais esperança, havia desaparecido. Aqueles discípulos estavam sem nenhuma esperança. Eles falaram para Jesus: nós esperávamos que Ele fosse aquele que redimiria Israel. Eles estavam caminhando, irmãos, sem nenhuma esperança de encontrar mais o seu mestre. A pior coisa na vida de um crente é caminhar sem esperança. A pior coisa na vida de um crente é ele caminhar sem certeza de salvação, sem certeza de ir para o céu. É ele caminhar sem convicção da sua salvação. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que vem à igreja, que frequenta a igreja, é ele estar na igreja e não ter convicção que se ele morrer agora, para onde ele vai. É ele não ter certeza de céu e de Jesus na sua vida. Essa é a maior tristeza na vida de um caminhante. Mas Jesus chega para dar convicções e certeza ao seu coração. Quando a tua caminhada, você perceber que o mal está se agigantando, que a injustiça se enraiza, que a mentira se alastra e te atinge, que a covardia, o medo estão sendo algo comum ao teu redor, eu quero dizer, convide Jesus para estar ao seu lado. Jesus nos ensina a viver na verdade. Jesus nos ensina o sentido da entrega, da doação e do amor. Jesus nos ensina como sermos vencedores no meio das barreiras que surgem na nossa caminhada. Andar com Jesus, irmãos, muda o rumo das nossas vidas. O andar com Jesus é algo diferente. As pessoas lá fora não entendem o que é andar com Jesus, mas você precisa entender, e eu quero crer que você entende, porque andar com Jesus é maravilhoso. Andar com Jesus é maravilhoso. Porque, irmãos, andar com Jesus é ter vitória, é ter bênção, é ter realmente a mão amiga do Senhor socorrendo. Eles sentiam então que algo queimava os seus corações, mas eles não estavam ainda compreendendo o que era aquilo. E Jesus, irmãos, como Jesus é maravilhoso, irmãos. Aqui, essa caminhada foi pedagógica, né? Jesus foi ensinando, Jesus fez o papel aqui de um psicólogo, Jesus fez o papel de um terapeuta, Jesus fez o papel de um psicanalista, Jesus foi conversando, fazendo eles colocar para fora todas as coisas, e eles foram falando, foram colocando para fora tudo que estavam sentindo, as decepções, as frustrações, as lágrimas, as dores. E agora, irmãos, eles chegam em sua casa. Eles chegam na sua casa. E Jesus, irmãos, faz que vai mais adiante. E quando Jesus faz que vai mais adiante, aqueles homens, eles tiveram a virtude, eles tiveram a sabedoria, eles tiveram o bom senso, embora não sabendo que era Jesus, mas eles viram que aquele caminhante ia mais adiante, e a noite já estava chegando, o dia estava declinando, e eles falaram aquela frase que ficou marcada em muitos hinos e até mesmo nas nossas orações. Eles falaram: fica conosco, Senhor, fica conosco, fica conosco. Irmãos, não tem convite melhor do que aqueles homens fizeram naquela caminhada. Jesus está fazendo que vai mais adiante, e eles fazem o convite. Era isso, irmão, Jesus era isso que ele queria. Ele queria entrar naquela casa, Jesus queria
fazer conhecido para eles. Até então, tudo estava embaçado, eles não estavam percebendo quem era a tristeza, tudo era tão grande, mas daqui a pouco o coração deles ardia, eles não estavam entendendo mais nada, só entendiam que era muito bom estar com aquele personagem. Mas quem era esse personagem? Era Jesus. Irmãos, tem crente que está na igreja, já se batizou, já tem até algum tempo de fé, mas ainda não conhece Jesus, assim, de ter uma experiência com Jesus. E a minha oração, irmãos, a minha oração é que você possa, neste ano 2015, ter experiência com Jesus. Você não pode apenas ser crente porque teu pai, tua mãe, teu filho ou alguém falou para você. Você precisa ter experiência própria, por conhecimento próprio. Não, eu sou crente porque eu conheço Jesus. Eu tenho convicção do que Jesus é para mim. Eu sei o que Jesus tem feito na minha vida. Você tem convicção de orar e saber que está sendo ouvido e respondido. Você tem que ter a convicção de seguir Jesus e saber que Jesus está ao teu lado. Você precisa nesse ano ter um relacionamento mais forte com Jesus. Você precisa fortalecer esse relacionamento. Você precisa ser mais companheiro de Jesus, porque Ele não vai entrar forçado, irmãos. Não. Eis que eu estou à porta e bato. Ele entra se você abre. Ele entra se você convida. O diabo não, irmãos, o diabo é salteador, ele arromba, ele entra para derrotar, para destruir, para matar. Mas Jesus é educado, ele está à porta e bate. Abre essa porta, deixa Jesus entrar na tua mente, no teu coração, nos teus negócios, na tua família, na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos. Deixa Jesus entrar. Ao entrar na casa, irmãos, aqueles homens fizeram algo não comum, porque normalmente o senhor da casa que ora, o dono da casa que faz a bênção, era uma tradição naquela época, mas eles resolveram, eles sentiram de dar o pão para aquele personagem que eles não sabiam quem era. E eles pediram para aquele personagem orar pelo pão, abençoar o pão. Quer dizer, eles já estavam colocando as coisas na mão do Senhor. E quando você coloca as coisas da tua vida nas mãos do Senhor, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, quando você coloca a tua vida, quando você coloca os teus negócios, quando você coloca o teu casamento, quando você coloca até mesmo as frustrações e desapontamentos, quando você coloca nas mãos do Senhor, alguma coisa vai acontecer. Porque quando eles colocaram nas mãos do Senhor, Jesus orou. Até aí tudo bem. Mas quando Jesus entregou o pão a eles, eles viram a marca. Eles viram a marca, as marcas das mãos que foram furadas. Quando eles olharam e viram aquela marca, eles arregalaram os olhos e Jesus desapareceu. E agora eles discutiam entre eles, mas quando ele falava, meu coração ardia, algo queimava, era ele. E o outro dizia, sim, eu também estava sentindo algo queimando dentro do meu coração. Era ele, era Jesus que estava ali, irmãos. Só que eles não sabiam que era Jesus. E aqui que está a diferença, porque você sabe que é Jesus que está aí. Eles não sabiam que era Jesus, mas você sabe em quem você está entregando o teu casamento, os teus negócios, os teus afazeres, e até mesmo as tuas frustrações, até mesmo as tuas lágrimas. Coloque nas mãos de Jesus, porque nas mãos de Jesus tem solução para a sua vida. Irmãos, a alegria daqueles homens foi tão grande, que Jerusalém ficava mais ou menos uns 13 quilômetros de distância de Emaús. O caminho
que eles andavam era um caminho escuro, era íngreme, subidas, descidas, e agora já era noite, era escuridão, tinha problemas diversos na caminhada, problemas de feras, problemas de perigo de salteadores, e eles também estavam cansados, mas tudo aquilo acabou, porque Jesus chegou, a canseira saiu, a decepção chegou, a alegria tomou conta, o ânimo tomou conta daqueles homens, e aqueles homens que fizeram uma caminhada chorando, uma caminhada frustrada a Emaús, agora eles saem correndo, vamos correndo, era noite, eles não queriam nem saber se tinha perigo ou não tinha, eles voltaram correndo os 13 quilômetros, para também dizer aos discípulos que estavam reunidos em algum lugar, e falar, nós vimos Jesus, aleluia. Irmãos, só Jesus restaura a esperança, só Jesus restabelece a nossa fé, só Jesus pode reacender os sonhos que quem sabe você pensava que estavam sepultados, só Jesus para reanimar os anelos mais profundos do teu coração. E nessa caminhada da vida, você quem sabe foi tentado a desistir, e você foi vencido pelo desânimo, e quem sabe os seus sonhos foram afogados pela tristeza e pela desesperança, mas com todas as forças da tua alma, que nessa noite você possa dizer, fica comigo, Senhor. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Ele vai ficar, é isso que Ele quer, Ele vai ficar. Quando aqueles homens falaram, fica conosco, era isso que Jesus queria, e Jesus entrou para ficar, e esse Jesus que entrou para ficar, Ele quer entrar na tua alma, no teu coração, na tua vida, nos teus negócios, no teu casamento. Fique em pé nesse momento. Quem sabe você tem passado por momentos complicados. A esperança está indo embora. A tua esperança está desvanecendo. Quem sabe os últimos resíduos da esperança foram varridos pelo vento da dor, da frustração, do desapontamento, e caíram com a tarde, com o dia que declinou. E a noite chegou. E você não tem mais esperança. Quem sabe a tempestade tem soprado sobre sua vida, e a tua vida está no mercê das ondas. Isso tem infundido medo, e você não tem perspectiva do que vai acontecer amanhã, mas nessa hora, clame pelo Senhor. Nessa hora de dor, nessa hora que o vento está soprando sobre o teu barco, grite, fica, Senhor, fique comigo, Senhor, fique comigo, porque as ondas obedecem o vento, porque as ondas e o vento obedecem à voz de Cristo, porque é Ele que está ao teu lado. Quando as tuas esperanças estiverem soterradas pelas circunstâncias adversas da vida, diga, Jesus, fica comigo, remove os escombros, caminha comigo, restaura a minha fé. E Jesus está aqui para restaurar a tua fé. Jesus está aqui para entrar no teu barco. E você que é uma oração especial, vem aqui à frente. Primeiro, eu quero dizer você que não é crente. Primeiro, eu quero convidar você que não é crente. Eu vou fazer 2 convites, já vou te chamar, irmão. Mas você que não é crente, tem mais alguém que não é crente, que quer entregar seu coração a Jesus? Teu barco está sendo soprado por ventos diversos, mas Jesus chega nesta noite, e Ele quer entrar na tua casa. Você precisa dizer, fica comigo, Senhor. Fica, Senhor,
Chegou o momento que Jesus quer mudar a sua vida. Olhe para Ele. Você vai perceber que Jesus está de braço aberto, querendo mudar o rumo da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Ele quer mudar a tua casa. A sua vida jamais será a mesma. Deixe Jesus andar ao seu lado. Você, meu irmão, você que está desanimado, você que, quem sabe, a tua fé foi abalada no meio dessa caminhada, no meio da caminhada da vida. Você viu que a tua fé quase que foi-se embora. E você disse: eu vou na igreja hoje, mas parece que não tem mais jeito para o meu problema. Você que tem olhado para a tua vida e você tem chorado, porque você diz: a minha vida não é mais aquela, meu casamento não é mais o mesmo, os meus negócios não estão dando certo. E você olha e parece que não tem perspectiva de melhora. Mas vem aqui à frente e diga: fica comigo, Senhor. Entra no meu casamento, entra nos meus negócios, entra na minha saúde, entra no meu barco, Jesus. Entra, Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está passando por momentos de lutas, de provas, dificuldades, em qualquer área que for, você venha e diga: fica comigo, Senhor. Fica conosco. Jesus quer ficar contigo. Companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Vento dissipar toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Cante, fica, Senhor, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Há momentos da nossa caminhada que parece que as lágrimas se tornam nossas companheiras. Há momentos que você olha para todo lado e parece que não vê socorro. Há momentos que você luta e batalha, e quem sabe muitas vezes você tem dito: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até hoje. Até hoje. Vem aqui à frente. Jesus quer te abençoar. Ele quer revelar-se para você, igual Ele revelou-se para aqueles discípulos. Você está passando por um momento difícil na área material. Coloque nas mãos do Senhor e tome algumas atitudes diferentes na tua vida. Você está passando por alguns momentos complicados e até dúvidas na tua fé, e até incerteza com respeito à salvação, e até mesmo querendo desistir de estar na igreja. Mas Jesus vem a teu encontro nesta noite, e que você possa dizer como aquele discípulo: fica, Senhor, já se faz fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor.
Não tenha vergonha de colocar para fora aquilo que você está sentindo. Fale, abra teu coração, porque Jesus está dizendo quais as situações. Ele sabe, mas você precisa confessar com a tua boca. Confesse toda a tua dor, a tua lágrima, os teus desapontamentos. E Jesus está aqui para, como bálsamo, alegrar a sua vida. Oh, aleluia. O tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Oh, aleluia. Ajuda-me até chegar. A última vez, cante. Você aí, você que está no banco, diga: fica, Senhor. Jesus quer ficar contigo também. Pastor Daniel Alfa, vem aqui orar. Aleluia. Meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Meu Salvador. Que você possa dizer: fica, Senhor. E Ele vai ficar. Aleluia. Senhor, diríamos, pois, a estas coisas, Senhor: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Tua palavra, Senhor, pousou sobre a nossa vida nesta noite. A Tua graça se fez notória, Senhor, neste lugar. O Teu amor, Senhor, foi derramado sobre vidas, sobre lares. Pai, que esta noite seja marcada como um divisor de águas para alguns dos Teus filhos que aqui entraram. Que essa noite, Senhor, seja noite de reencontro, Senhor amado, aonde Tu vai restituir o que o inimigo, o que a tristeza, o que a angústia roubou, Pai. Porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor amado. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra tocou o coração, a alma, Senhor, a mente desses Teus filhos. E eles acreditaram, Senhor, que Tu está próximo de cada um deles. Eles acreditaram que vão sair diferente do que entraram nesta noite. Então, Jesus, abrace-os com o Teu amor, meu Pai. Toque-os profundamente com a Tua mão, Senhor, como só o nosso Senhor pode fazer, Pai. Enche-os da Tua paz, da Tua alegria, Senhor. Que a angústia bata em retirada, que os questionamentos sejam respondidos e que o Teu amor venha sarar todas as feridas. Restitui, Senhor, nesta noite o que lhes foi tirado, para a glória e honra do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus.